criado para ser eterno. Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral que precede a verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para o que a vida eterna produz. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra é como diz Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem implantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, o coração para de bater. É o fim de seu corpo, de seu tempo na terra, mas não será o final de tudo. Seu corpo terreno é apenas a residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro como corpo, como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na Terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, passará a eternidade separado de Deus. O brilhante professor da Oxford e escritor C.S. Lewis disse: existem dois tipos de pessoa. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na terra. Quando compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, passará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade, e isso lhe dará nova perspectiva de como tratar de cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro e seu tempo. Passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, a moda e os valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Caso sua vida se resumisse a seu tempo de existência sobre a Terra, minha sugestão seria que começasse a vivê-la imediatamente. Poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim para você. A morte não é um fim, mas a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que faz na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas aqui e agora. O que vemos hoje é só a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que não se vê a partir da superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda a franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga, inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens, com auréolas e tocando harpas.
Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. C.S. Lewis captou o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, sua série de 7 livros com histórias infantis. Para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor que o anterior. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade que vai além desta vida. A Bíblia diz: Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Talvez você ache mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a sem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que passou no útero de sua mãe não tinham fim em si, mas era preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: porque este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na Terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos desta vida definem o destino na próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último de sua vida. Matthew Henry disse: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Um tema para reflexão. Essa vida não é tudo o que há. Perguntas para meditar. Por que, em sua opinião, Deus nos fez de modo a durar para sempre? Por que passamos tanto tempo nos preocupando com o que vai acabar e tão pouco tempo nos preparando para a eternidade que durará para sempre? O que você está fazendo agora para se preparar para a eternidade?